telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Que alegria tê-lo aqui novamente para nos acompanhar dentro desse projeto tão interessante que nós desenvolvemos e com tanto carinho para que você possa ter conhecimento, possa ter informação atualizada, de qualidade aí na sua casa, para que possa exercitar cada vez mais os seus direitos dentro aí desse universo todo que nós temos, que contempla inclusive a justiça. Mas como vocês sabem, nós temos várias áreas que se conversam com o direito e que também refletem nesse aspecto tão importante que é a justiça. Entre elas está inclusive a economia. E como vocês veem aqui, nós sempre trazemos convidados da área da economia também para promover esse diálogo, essa interação, para que você que está aí, que compra, que depende da economia e sabe o quanto isso traz de impacto da sua vida, possa também saber como se posicionar frente a políticas econômicas, frente a questões que realmente vão aí trazer alguma consequência. E hoje não é diferente. Esse tema que eu trouxe aqui para vocês hoje é justamente porque ele está sendo aí alvo de muitas discussões, inclusive no meio acadêmico. Por isso que o convidado de hoje vai tratar de um aspecto que acaba trazendo impacto, consequência para você aí, que é o Matheus Tal, que é nosso colunista aqui já do programa Direito e Justiça. Mas antes de eu chamar o Matheus Tal, que é economista e vai tratar aí da crise dos semicondutores, eu preciso também falar que nós vamos contar com as atrações aí, que são as nossas colunas do Ney Daniel, que traz e promove sempre a tua atualização quanto às novidades da semana no meio jurídico. Temos também, e vamos ter hoje também aqui, a coluna do Matheus Tal, que fala sobre a economia no Brasil e no mundo, e também a coluna do Dr. Leonardo Scholl Ramos, que fala também muito aí de forma clara, de forma atual, do direito de família e sucessões. E claro que nessa abordagem dele, ele procura sempre levar de maneira objetiva, de maneira simplificada, para que você compreenda todas essas especificidades que remontam aí uma história antiga, mas que hoje refletem na nossa sociedade de uma maneira muito importante, que você precisa conhecer cada vez mais. E também preciso chamar os nossos patrocinadores. Por isso, eu agora vou esperar que você, com certeza, esteja aí na nossa volta, para que possa nos acompanhar também dentro daquilo que nós temos de mais importante para levar para você, que é a boa notícia, que é esse compromisso com a verdade. Então, antes da gente começar com essa grande entrevista de hoje, eu vou chamar aí os nossos patrocinadores. Espera aí. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido telespectador, como eu prometi para você, nós voltamos aqui no nosso primeiro bloco para tratar de aspectos importantes aí do assunto que é hoje a economia. Então, eu vou chamar aqui hoje o Matheus Tal, que está comigo para tratar desse assunto.
O Matheus Tal, ele é um economista muito conceituado aqui em Curitiba, no Paraná, inclusive está finalizando seu mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, e também, claro, eu não posso esconder de vocês que ele é meu filho. Então, além de tudo isso, né, eu tenho uma satisfação imensa, não posso misturar as coisas aqui, né, porque é o meu trabalho, e ao mesmo tempo, né, preciso ser aqui imparcial no debate, né, e na conversa para que vocês possam conhecer cada vez mais. Mas não posso negar que é um orgulho imenso saber que ele está aqui hoje para falar desse assunto que é muito importante e por isso que ele está aqui. E para mim, ninguém mais qualificado do que ele para poder falar sobre isso, porque inclusive a dissertação de mestrado dele é sobre esse tema e ele também tem projetos futuros que vão contemplar essa discussão. Matheus Tal, seja muito bem-vindo. Eu agradeço imensamente também, mais uma vez, por poder estar participando do programa Direito e Justiça. Uma grande honra, uma grande satisfação, ainda mais por poder estar sendo entrevistado aí pela minha própria mãe, da qual eu sinto muita admiração, orgulho, e é uma imensa satisfação poder estar tendo mais essa oportunidade. Muito obrigado de verdade. Imagina, você tem todo o merecimento para estar aqui, né? A gente divulga, né, que não tem como esconder a satisfação e o orgulho, né, por ser meu filho, mas especialmente por saber o profissional que você é e o profissional que está se tornando em razão do seu próprio mérito, né, do seu estudo forte, da sua dedicação e do reconhecimento que você tem no seio social e acadêmico também. E pelo fato de já estar, né, em outras mídias aí levando tanta boa informação e pelo trabalho acadêmico que você também desenvolve com vistas a trazer aí uma boa informação para a sociedade e mais do que isso, um reflexo, porque a academia ela acaba refletindo no seio social, né? Com certeza. Então é por isso que a gente precisa debater esses assuntos, o que está sendo feito na academia que vai repercutir na nossa coletividade, na nossa sociedade, nível Curitiba, Paraná, Brasil, né? Inclusive os estudos que você vai fazer lá fora e com certeza vão trazer retornos, né, excelentes aqui para o nosso, né, seja conhecimento, seja na prática, enfim, tudo aquilo que a gente vai poder ter e coletar disso que você está fazendo. Tá? Então você vai falar aqui, né, dessa questão que está tão em voga agora, que é a crise dos semicondutores, não é, Matheus? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Porque a gente sabe que é uma problemática muito grande, aí, impactos que inclusive estão sendo sentidos pelo mundo todo, né? Com essa imposição dos Estados Unidos aí para que os chips, né, parem de ser exportados, né, para a China. Me corrija se eu estiver enganada, né? Porque o economista aqui é você, né? A gente acompanha o teu trabalho, mas eu imagino que essa questão ela esteja causando um solavanco imenso no mundo todo. Né? Então eu gostaria muito que você explanasse essa situação, qual é aí o teu sentimento em relação a isso, né, no primeiro momento, e o que a gente poderia fazer, qual seria, né, a solução possível para isso, né, Matheus? Perfeito, perfeito. Essa é uma problemática que de fato tem levantado muitos questionamentos, muitos debates, muito especificamente em função até da pandemia da Covid-19. Porque a partir de 2021 a gente teve um fenômeno que se determinou com muita pujança, que foi justamente o aumento dos preços de computadores, celulares e de automóveis, além de outros produtos que são oriundos da indústria eletrônica ou que são, em determinada medida, vinculados à eletrônica. Tanto é que a gente viu uma disparada de preços muito grande a partir de 2020 e ainda mais em 2021, quando foi deflagrada com maior intensidade justamente essa crise dos semicondutores, que se caracteriza pela escassez desses tipos de semicondutores que alimentam praticamente todos os ramos da indústria eletrônica, além da própria indústria automobilística. Ela também é considerada uma das mais dinâmicas indústrias de todo o globo terrestre,
sendo considerada ali na fronteira tecnológica mundial, ou seja, tudo que há mais de desenvolvido no que diz respeito à produção mundial está inserida especificamente nessa indústria. Já viram, então, o impacto disso não é só, por exemplo, nos veículos automotores, né? Você tem aí um impacto que abrange outros ramos tecnológicos, enfim, porque uma reação em cadeia, que a gente chama, né? Exatamente, exatamente. Se trata de uma reação em cadeia, até porque, se a gente pega a estrutura dessa indústria dos semicondutores, você tocou num ponto que é extremamente fundamental, que é justamente essa questão dos Estados Unidos e das restrições às exportações de semicondutores para países como a China. A China que vem ascendendo cada vez mais nesta indústria, embora ela ainda esteja com algumas defasagens tecnológicas. É justamente em função desse fato que os Estados Unidos intentam realizar, através das exportações, esse tipo de restrição, até obstáculo para o desenvolvimento dessa indústria. E se não bastasse isso, Japão e Holanda também seguem os Estados Unidos, promovendo a partir ali do ano 2022 restrições às exportações de semicondutores. Inclusive o Japão, mais recentemente, agora em março de 2023, acabou ali realizando uma política de restrição às exportações de 23 tipos manufaturados de semicondutores para a China, sendo lastreada, de certa maneira, na Lei de Segurança Econômica que foi promulgada ali em 2022, que é um arranjo jurídico e institucional importantíssimo justamente para se compreender esse papel econômico do semicondutor, porque essa lei considera que os semicondutores são fundamentais para a vida econômica e para a vida cotidiana ali na economia japonesa. Então isso acaba sendo colocado justamente como foco, no centro dessa guerra comercial que está sendo travada ali, em que inclusive já tinha alguns sinais de estar acontecendo antes da pandemia da Covid-19, porque o Japão, sem ter toda essa questão de vinculação geopolítica com os Estados Unidos, também estava realizando restrições às exportações à Coreia do Sul, ali em 2019. Então se trata de uma concorrência muito pujante ali entre oligopólios de diferentes países que acaba entrando no centro desses conflitos comerciais e dessa guerra comercial que a gente está observando agora. E o problema é que quem sofre com isso, né, são os pobres mortais, né, porque aí os governos, enfim, os países acabam se degladiando em relação a esses aspectos, porque ninguém quer perder o seu poderio e a sua, né, hegemonia, né, nesse ponto, e a gente acaba sendo afetado diretamente, porque daí eu acho que isso repercute nos preços, né, dessas peças, né, porque elas vão se escassear. E eu acho que até, Matheus, quando a gente esteve ali no auge da pandemia, ali, os valores, né, dos veículos automotores, eles tiveram uma alta significativa, certo? Nesse momento, a gente pode considerar que essa crise foi a desencadeadora dessa alta daquela época? Ou não tem relação? Com certeza, com certeza. Você foi cirúrgica nesse ponto. Para a gente ter uma ilustração perfeita para esse tipo de coisa, a gente pega o número de semicondutores que é utilizado em média por um veículo automotor. 40 chips de semicondutores, em média, são utilizados na produção de veículos automotores. Então, o simples fato de você não possuir essa peça, todo o plano de produção, todo o conjunto da obra é paralisado. Então, isso acaba impactando de maneira muito pujante do ponto de vista dos preços dos veículos automotores, inclusive chegando ali a impactar diretamente, por exemplo, nos próprios preços dos veículos usados, na medida em que a própria produção de veículos novos acaba sendo obstaculizada em muito pela falta desse chip que é fundamental. Então, e sim, foi isso que aconteceu, né? Inclusive, acho que foi ali 2020, 2021, né? Que nós vivemos esse cenário em que os veículos, não havia veículo novo, né? Eu acho que tinha se escasseado completamente o semicondutor, não tinha veículo novo, porque também teve toda uma questão de paralisação de indústria, né, de produção, mas ainda acrescida desse fenômeno, e os veículos, né, já mais, né, velhos, enfim, que não eram ou seminovos ou, né, realmente com mais tempo de uso, tinham se supervalorizado em razão dessa ausência do semicondutor para que houvesse a fabricação
do veículo novo. Então, isso acaba, por isso que a gente fala aqui, a gente traz esses profissionais para que vocês possam sentir essa ligação entre esses fenômenos, né? Porque aqui, inclusive, a gente começa a entrar em aspectos do direito. Exatamente. Não é? A legislação, a legislação afronta direitos, porque, né, os países eles acabam então entrando nessa espécie de competição, e isso afeta o nosso direito aqui, encarecendo o valor, né, do produto, com a sua escassez, porque daí entra aquela questão da oferta e da demanda e da oferta, e você fica refém de uma situação que você não pode lutar contra, né? Exatamente. Então, Exatamente. eu não sei se isso já, se de alguma forma, Matheus, deu uma diminuída aqui. Qual a tua percepção em relação a este ponto específico, pelo menos aqui no país? Perfeito. Existe o que se pode dizer de alguma melhora do ponto de vista do quadro, na medida em que alguns planos de produção puderam ser em determinada medida retomados. Entretanto, a crise dos semicondutores é uma crise de proporções tais quais se leva a um tipo de previsão que vem sendo colocada de maneira bastante incisiva, né, de que a indústria de semicondutores só voltará, digamos, a operar, de certa maneira, a abastecer na integralidade sua demanda a partir de 2024. Então, isso já acaba impondo, do ponto de vista do próprio planejamento dos países, né, do ponto de vista de suas políticas públicas, né, alguns desafios novos, porque a gente tem muitos esforços voltados justamente a implementar políticas, tanto do ponto de vista do governo, quanto da própria iniciativa privada, em se promover justamente uma acumulação de estoques, ou seja, você ter essa proteção do ponto de vista da oferta, ou seja, quando você tem um pico de demanda, você pode, de certa maneira, contrariar ou compensar esse aumento de demanda já com um excedente de oferta que você já tinha ali. Só que esse problema fundamental acaba se dando muito em função do fato da indústria eletrônica acabar se organizando do princípio do just-in-time, que é a minimização dos estoques presentes do ponto de vista da estrutura de oferta. Então, isso acaba impondo uma grande dificuldade, porque muitos capitais, muitas empresas acabam trabalhando com essa minimização para não ter de arcar com custos de administração de capacidade ociosa, custos de armazenamento de mercadoria. Só que, num caso em que não é previsto um aumento de demanda depois de um período de larga recessão econômica, de larga desaceleração, como foi o caso da pandemia do Covid-19, a gente tem esse fenômeno que acaba impactando a economia de tal modo que estamos agora em 2023 e ainda não voltou à integralidade, às condições de normalidade do ponto de vista da oferta nessa indústria. Entendi. Realmente a situação ela pode ser aí ainda motivo de certa preocupação, né, a todos nós, porque nós dependemos de uma política que seja voltada à satisfação desses interesses ou desse controle e minimização desse problema. Então, vamos lá, vamos chamar o Ney Daniel para ver o que ele tem de notícias para nós hoje. Quero ver aí o que está acontecendo no mundo e no Brasil em relação às atualidades. Vamos lá, Ney? Olá! Hoje, no programa Direito e Justiça, faremos um breve comentário em nossa coluna que se dará pela importância temática do meio ambiente, que é nela onde se extrai os recursos naturais necessários para a nossa sobrevivência, pois o impacto no setor florestal mobiliza a suspensão de portarias do Instituto Água e Terra, IAT, por parlamentares no Paraná. Pois bem, ocorre que, recentemente, reuniram-se parlamentares e representantes de diversos órgãos e entidades envolvidas no tema pelo Estado do Paraná. Eles compactuaram com o pedido da suspensão imediata das normas para rodadas de debates a fim de alinhar o assunto. As normas, ou seja, as portarias de número 257, 258, além da 259 de 2023, passaram a valer no dia 25 de maio deste ano, prevendo autos de infração ambiental e multas em caso de descumprimento.
O impacto das portarias foi direto, agressivo e extremamente prejudicial ao setor produtivo, causando estranheza justamente com a inexistência de qualquer tratativa com o setor. A portaria nada mais é do que uma lei, feita dentro do gabinete, sem o devido debate ou discussão com a sociedade. Assim cobrou as autoridades e o parlamentar encabeçado no assunto. Haja vista que a Madeira ocupa o 3º lugar no PIB e mesmo agrupado em setor relevante, merece respeito, acrescentou o parlamentar. Outros entes que também indagaram estranheza a não presença no debate das normas ressaltaram que a cada 100 empregos no setor florestal, 17 estão localizados no Paraná, tratando assim a intenção pelo trabalho em conjunto com o setor produtivo e a sociedade em si. Diante disso, em reunião técnica do bloco temático da Madeira, os parlamentares e importantes entidades envolvidas pedem a suspensão e mais aprofundamento em relação às portarias recém-publicadas pelo IAT, regulamentando o cultivo dos pinos e outras plantas exóticas invasoras no Paraná. Por fim, pelo tema, indagamos que, além da Alep pelos parlamentares e demais entidades, também estamos de olho justamente em defesa com os cidadãos paranaenses. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco, como eu prometi para vocês, né, a gente vai continuar nessa conversa agradável aqui para falar sobre esses impactos dessa crise dos semicondutores, que assim, né, muito embora a gente saiba que ela acontece lá, né, com os Estados Unidos e os Estados Unidos, né, impondo aí aos demais países essa retranca no sentido de não exportar para a China, e até uma questão que o próprio Matheus ressaltou aqui do Japão com a Coreia, mas isso é uma questão assim muito de competição entre países, a gente sabe que isso existe, e existe nos Estados Unidos, porque não quer perder a sua hegemonia para a China, mas até que ponto, Matheus, que esse tipo de situação que acontece lá fora impacta a economia globalizada? Porque assim, a gente sabe que é entre eles, mas até que ponto? A gente já falou um pouco aqui a nível Brasil, né? Mas e para a economia globalizada, o que você vê em relação a isso? O tema da economia globalizada ele é realmente muito determinante, muito importante por conta das tendências que foram postas ali, especialmente a partir da década de 70. A partir da década de 70 a gente tem uma economia dita como globalizada. Se fala muito dos fenômenos de offshoring, que é a deslocalização produtiva, e do outsourcing, que é a terceirização mundial da produção. Essas duas tendências, em geral, são determinantes do ritmo do processo de acumulação de capital e de crescimento das economias a partir de então. Por quê? Especificamente porque, por exemplo, no caso da indústria dos semicondutores, nós temos ali Estados Unidos e Japão, que na década de 90 detinham larga hegemonia na indústria dos semicondutores. Estados Unidos possuía ali em torno de 30% da capacidade produtiva global em 1990 nessa indústria, enquanto o Japão liderava isoladamente ali, tendo em média 45%, cerca de 45% da produção mundial. Ou seja, apesar de ter uma globalização, etc. e tal, havia um domínio muito grande dessas duas economias. A partir de então, boa parte da capacidade de produção de Japão e Estados Unidos acabou sendo transferida para os demais países da Ásia. E isso acabou sendo determinante do ponto de vista dessas tendências. Porque houve deslocalização produtiva e houve, a primeiro momento, uma terceirização global da produção. Qual era especificamente a essência desse fenômeno a um primeiro momento? Era justamente o repasse de etapas consideradas mais intensivas em força de trabalho, menos técnicas, menos intensivas em conhecimento e tecnologia, sendo transferidos ali para Taiwan, Coreia do Sul e China. Só que, com o passar do tempo, em especial Taiwan e Coreia do Sul, conseguiram progredir do ponto de vista dos encadeamentos dessa indústria. A gente tem ali, por exemplo, fases determinantes, como design, fabricação
e montagem. Design, hoje, por exemplo, é ali dominado, continua sendo dominado pelos Estados Unidos. O Japão acabou, de certa maneira, perdendo um pouco de relevância nesse sentido. Mas fabricação, por exemplo, como eu comentei aqui, Japão e Estados Unidos possuem uma ampla hegemonia, um amplo domínio. E, a um primeiro momento, essa fase de montagem acabou sendo terceirizada para países como Taiwan, China, Coreia do Sul, e ainda são muito colocadas, muito realizadas especificamente nesses 3 países. Só que Taiwan, China e Coreia do Sul não ficaram apenas nessa etapa de produção, apenas intensivas em trabalho, força de trabalho barato. Ou seja, né, por que nós vamos ficar nisso se a gente pode evoluir, né? Exatamente. Exatamente isso. Tanto que os países avançaram ali na fabricação, que já é mais intensiva do ponto de vista de conhecimento e tecnologia. Taiwan e Coreia do Sul um pouco mais porque eles produzem chips atualmente de menos de 10 nanômetros, enquanto a China produz de mais de 10 nanômetros. Se a gente for falar de uma maneira muito abstrata e geral, quanto menos nanômetros, melhor. Ou seja, mais tecnológico, porque mais conexões você consegue fazer num determinado chip. Ou seja, você consegue aproveitar melhor o espaço ali que você possui ali, do ponto de vista da produção do próprio chip de semicondutor. Enquanto a China ainda está engatinhando, mas está avançando também. Mas não está no mesmo nível de Taiwan e Coreia do Sul neste ramo específico. Então, a gente tem aí a entrada de novos players como China, Coreia do Sul, Taiwan. Só que, além dessas 3 fases, a gente tem que pegar a coisa do ponto de vista do abastecimento dos insumos. Estados Unidos possui praticamente monopólio no fornecimento de software. Japão possui praticamente monopólio no fornecimento de equipamentos junto com os Estados Unidos. Enquanto, para a etapa de fabricação, enquanto o Japão possui monopólio praticamente absoluto no fornecimento de materiais para a etapa de montagem. Ou seja, o Japão produz ali os wafers, que são justamente a fina camada de silício que serve de base para se produzir os semicondutores. Então, a partir do momento em que esses 2 países acabam realizando políticas de restrições às exportações de insumos, isso acaba sendo muito impactante, porque do ponto de vista do abastecimento da indústria, continua concentrado nesses 2 países, mesmo que eles tenham apresentado perdas consideráveis ao longo dessas últimas décadas. Ou seja, é justamente uma forma que esses países buscam através justamente das etapas que ainda são bastante hegemônicas para esse país especificamente. Ou seja, é uma forma de tentar manter ainda aquilo que se perdeu, né? Porque ali eles viram, provavelmente, agora, como a gente já perdeu muito ao longo das décadas, né? Porque bem ou mal, né? Eles tiveram essa grande hegemonia lá na década de 90, né? Então, depois foi passando e foram perdendo, descentralizando, fazendo com que a mão de obra barata, né, dos outros países fosse, então, de certa forma, utilizada para barateamento do custo, e ao mesmo tempo foram perdendo aí essa força que tinham, né? Então, o que temos agora? Então, como você falou, essa fina camada, pelo menos do Japão, que é ali que ele concentra esse poderio para poder manter com ele ainda, de certa forma, essa possibilidade de dominação. Exatamente. Né? E essa dominação, né, que a gente falou aqui, Estados Unidos e Japão, nesse ponto, o que você sente em relação a isso, Matheus? Curto, médio e longo prazo em relação a, por exemplo, impactos, tá? Quais são os impactos para a esfera econômica que acabam trazendo a repercussão para o direito nesse sentido? Perfeito. A curto prazo, a gente tem falando em termos ali do ponto de vista do que é sentido ali no bolso do consumidor que está nos acompanhando, se dá principalmente na questão dos preços, né? Porque por mais que isso tenha se deflagrado a partir de 2020, 2021, isso ainda tem impactado enormemente do ponto de vista dos preços de bens finais ali, do ponto de vista dos produtos eletrônicos, né? E o fato também de existirem essas restrições
as exportações, etc., isso acaba impondo dificuldades ali que vão se arrastar do ponto de vista do médio e do longo prazo através desses arranjos jurídicos e institucionais. Por exemplo, quando o Japão e os Estados Unidos acabam fazendo essas restrições, nem mesmo as próprias empresas dos países, em especial os Estados Unidos, acabam corroborando integralidades, acabam ficando reticentes. Por exemplo, a gente teve o caso da NVIDIA e da AMD, que são as duas gigantes produtoras de placas de vídeo dos Estados Unidos. E essas grandes empresas, ficaram muito reticentes porque a China é justamente o grande mercado consumidor para o qual está se voltando as produções dessas empresas. A gente tem ali na China, por exemplo, a Foxconn. A Foxconn é uma empresa de montagem que, independentemente dos concorrentes, independente das empresas que estão se utilizando dela, produz indiferentemente. Ou seja, se não faz diferença em relação às empresas, muito menos se faz diferença em relação a países, por exemplo. A gente tem, por exemplo, o caso de videogames, produtos de videogames. A gente tem nessa Foxconn a produção, a montagem, aliás, do console da Nintendo, do console da Sony e do console da Microsoft. Ou seja, das três gigantes que praticamente monopolizam a indústria de videogames, do ponto de vista da produção de consoles. Então aí a gente já tem um grande determinante do que é justamente a centralidade de você ter um mercado mundial integrado desse ponto de vista. Isso pode impor mais dificuldades do ponto de vista de médio prazo, mas pode trazer consequências que não são necessariamente claras no longo prazo. Porque essas políticas ainda se tem que ter uma avaliação do ponto de vista de métodos de estimação, de análise econômica, como que esses impactos vão se, ou melhor, como essas políticas vão impactar do ponto de vista do longo prazo, porque elas podem, ao mesmo tempo, restringir a produção na China e também restringir, em determinada medida, a produção de planos ou melhor, restringir planos de produção, justamente porque acaba interrompendo cadeias globais de suprimento, mas ao mesmo tempo ela pode ser um aparato, né, um estímulo para a própria China acabar se desenvolvendo ainda mais nessa indústria, porque ela acaba justamente impondo a necessidade da China acabar se desenvolvendo ainda mais as etapas nas quais ela ainda é dependente de Japão e Estados Unidos. Que é justamente nessa questão toda, né? Que ela acaba sendo dependente, deficitária, mas isso pode obrigá-la justamente a se aprimorar no processo para não depender mais e se tornar mais gigante do que foram ou que estão ainda, né? Japão e Estados Unidos. É porque a crise fortalece muitas vezes, né? Exatamente. E a gente sabe disso, né? O gigante está dormindo ali, né? Pode ser que ele acorde e venha com tudo para cima dos dois países e daqui a pouco essa hegemonia toda seja quebrada de qualquer maneira, porque a China, como se sabe, ela não tá para brincadeira, né? Exatamente. Então, a gente tem que esperar e que pode acontecer. Bom, eu ainda não terminei a conversa aqui com o Matheus, a gente tem mais algumas questões importantes para tratar, mas eu tenho que chamar, inclusive, a coluna do Matheus, que ele vai agora trazer matemática também, que fala da economia no Brasil e no mundo, que é muito importante aqui para nós. E também, na sequência, eu vou chamar o Dr. Leonardo Shaw Ramos com a coluna de Direito de Família e Sucessões de forma descomplicada, para que você cada vez mais conheça também essa área importantíssima que afeta o seu dia a dia. Além disso, também teremos os nossos patrocinadores. Me aguarda que a gente já volta. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo, de maneira muito breve, a respeito do resultado para o PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2023, cujo resultado apresentou uma variação positiva na ordem de 1,9% em relação ao quarto trimestre de 2022, na qual havia sido apresentado, inclusive, uma variação negativa, ou seja, salta aos olhos justamente em função de ser uma leve reversão de uma tendência de arrefecimento que estava começando a se esboçar ali a partir do final de 2022. Também chama a atenção especificamente pelo fato de ser
um crescimento considerado acima das expectativas que estavam sendo projetadas pelo mercado. Além disso, essa taxa foi considerada a terceira maior dentre as economias que integram a OCDE, ou seja, ali entre as 34 economias integrantes desse agrupamento econômico, sendo um resultado bastante relevante. Entretanto, isso acaba ainda esbarrando em sentido de uma interpretação de uma tendência de crescimento que tenderia a se esboçar novamente na economia brasileira, justamente levando em consideração outras dificuldades, justamente relacionadas, por exemplo, à própria política monetária, a questão das taxas de juros, e sobre a pujança, sobre a estabilidade em se manter esse ritmo de crescimento ao longo dos próximos trimestres e ao longo dos próximos anos. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para o seu dia a dia quando você estiver passando por um problema de direito de família ou de direito das sucessões. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante para pessoas que possuem empresas familiares. Muitos pais querem passar as empresas para os seus filhos enquanto ainda guardam para si a possibilidade de obter lucro vindo dessa empresa, mesmo que se afaste das funções administrativas, se essa for a sua vontade. Mas a orientação de hoje é especialmente para os pais que querem continuar obtendo lucro da empresa, ao mesmo tempo que preservam os direitos de administração, especialmente o direito de voto, apesar de passarem as empresas para os filhos. Nesse contexto de relação entre pais e filhos, você já deve ter ouvido sobre aquilo que se chama de doação com usufruto. Esse raciocínio, apesar de ser muito comum na transferência de imóveis, também é aplicado nas cotas da empresa. Então o pai irá doar cotas dessa empresa para o filho. E no mesmo momento da doação, deve fazer a reserva de usufruto para si, porque isso é o que vai permitir com que ele consiga continuar obtendo lucros dessa empresa. E aqui eu ressalto o ponto mais importante do vídeo de hoje. Essa cláusula de usufruto não permite com que o doador das cotas continue exercendo o direito de voto nessa empresa, porque o usufruto é um direito que recai apenas sobre os frutos, então permite com que o lucro continue sendo obtido. Mas ele não vai incidir sobre a empresa como um todo, porque é dela de onde vem o fruto. Então, na hora de fazer a sua doação de cotas para os seus filhos, que agora vão se tornar os proprietários dessa empresa, caso você pretenda continuar exercendo o direito de voto, faça constar no documento de doação uma cláusula de direitos políticos, porque isso vai permitir com que você continue exercendo o direito de voto e de administração da sua empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que isso tenha lhe sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Olá, querido telespectador, retornamos então agora com o nosso terceiro e último bloco aqui com o Matheus Tal,
que trouxe para nós hoje importantes conhecimentos sobre a crise dos semicondutores, que impacta aí no seu bolso, como a gente viu, né? Encarecendo aí os semicondutores. Com essa escassez, você acaba tendo que pagar muito mais aí por produtos que você compra, eletrônicos, e até mesmo, aí, como você viu, veículos automotores que se tornaram, aí, especialmente no ano 2020, 2021, extremamente caros em razão da escassez deste importante produto para que a cadeia produtiva aí fosse efetivamente abastecida e pudesse então viabilizar a produção. Então, Matheus, a gente viu que o assunto é muito delicado, eu acho que merece, claro, aí uma grande reflexão da nossa parte. Eu imagino especialmente aí que do meio acadêmico, que pode trazer possíveis soluções para essa problemática. E nesse ponto, Matheus, como a gente está aqui numa TV muito importante, que tem aí o espírito que motiva, inclusive, de trazer inspiração para tanta gente que nos assiste, que nos acompanha semanalmente, né? Que é justamente a profissão. O que você tem para contar para cada um que está aí sobre essa profissão tão importante que é a economia? O que te levou a optar lá quando você fez o teu vestibular? Enfim, o que pode ser desenvolvido? Quais são os aspectos, áreas de trabalho, para que esse nosso público possa então se motivar com a tua experiência? Perfeito, perfeito. A minha trajetória na economia, ela começou mais precisamente ali do ponto de vista da idealização, né, o projeto, enfim, ali precisamente em 2016, um pouquinho antes do período do vestibular, né? Eu era muito mais associado à questão das exatas, etc. Inclusive, aí entra um aspecto muito até delicado de confusão ali. A economia, que área? É uma área de humanas ou é uma área de exatas? Eu considero especialmente uma área de humanas, uma área de ciência social aplicada, mas que se faz valer de instrumentos matemáticos e estatísticos, ou seja, ela é uma área de humanas, mas que se faz valer especificamente desses instrumentos, né, das exatas. Então isso é uma coisa muito importante a gente colocar, se pontuar logo de cara, né? Uhum. Ou seja, o que me levou ao campo da economia, se atraído especificamente pela profissão de economista, é justamente essa questão do social. Uhum. Ou seja, essa questão de problemas que a gente vê do ponto de vista do desenvolvimento econômico, né? Por que existe, por exemplo, esses problemas, esses gargalos do ponto de vista da estrutura produtiva que acabam gerando desigualdades, anomalias do ponto de vista do funcionamento normal da economia? Ou seja, essa questão do caráter cíclico da economia, como fazer para interromper, de certa maneira, do ponto de vista anticíclico, como se costuma falar na economia, como se fazer, como a gente pode contribuir para que ele seja o menos conturbado possível, né, do ponto de vista da vida econômica das pessoas. Então isso foi uma coisa que já me levou a me apaixonar pelo campo, tanto é que logo em sequência entrei e vi que de fato era a área na qual eu me encaixava da melhor maneira possível, né. Então a gente tem aí uma série de campos aí que são muito pertinentes do ponto de vista de análise econômica e financeira, para os que querem seguir ali especificamente nessa área de finanças, é muito determinante, né? Existem ali cursos que acabam auxiliando especificamente nesse sentido, questão da análise de conjuntura, ou seja, os economistas que fazem análise conjuntural, que municiam tanto empresas quanto instâncias do governo para a realização de estratégias de negócio do ponto de vista da esfera privada e também políticas públicas do ponto de vista da vida pública, da esfera pública. Então, a gente tem áreas para todos os gostos, né? Ou seja, tanto para quem
quer se inserir na vida pública, quanto para quem quer se inserir na vida privada, municiando com seus conhecimentos, né? Ou seja, bem parecido até com o direito, né? Que no caso o direito tem um leque de opções aí gigantesco também, né? Então você tem, até por ser uma ciência social também, né? Que a gente fala, né? Muitos até também se equivocam achando que é humana, mas na verdade a gente trabalha muito com as questões, né? Que são das ciências humanas, mas ela é uma ciência social também parecida com a economia, né? Exatamente. Muito parecida com a economia nesse sentido. Não é à toa que, inclusive, nós temos tantas áreas ali que se comunicam tão bem, né, entre economia e direito. A gente tem ali a análise econômica do direito, né, que foi fundada muito especificamente a partir daquele trabalho do Roland Coase, né, Natureza da Firma. Então, a partir dali, a gente tem muitas conexões e até começar pelo próprio direito da propriedade, né, que é justamente o que dá o caráter, a essência desse sistema econômico. Primordial, né? Exatamente. Que tanto para o direito, né? Inclusive nasceu lá no direito romano, o direito da propriedade, que também afeta aqui a ciência econômica, né? Exatamente. Constitui até o pilar da ciência econômica na medida em que é justamente a base fundamental sobre a qual funciona o moderno sistema capitalista, né? Ou seja, o direito à propriedade, a questão da acumulação de capital, que dela advém diretamente, ou seja, trabalho assalariado. Todas essas categorias emergem diretamente da própria definição de propriedade, que é fundamental. Isso é bacana, né, a gente promover esse diálogo justamente para ver como as áreas elas se conectam, né? Você pode pensar, poxa, a economia está totalmente distante do direito, né? Uma faculdade diferente, com matérias, disciplinas, né? Cadeiras que a gente chama diferentes, mas aqui quando a gente consegue contextualizar e trazer uma temática específica, você que está em casa percebe que existe uma integração muito grande entre estas áreas, né? Que num primeiro momento são estanques, mas vão andando em conjunto e a depender, uma traz implicação na outra, porque aqui no direito a gente fala muito de lei, mas na economia também, porque a lei acaba impactando, o próprio Matheus falou lá nos blocos anteriores, né? Dessas sanções, dessas legislações que são aí instituídas por outros países, criadas por outros países, que acabam repercutindo justamente nessa impossibilidade, por exemplo, de fazer a exportação do chip, né? E o país que deixa de receber também tem que criar uma estratégia para poder dar conta do problema, e assim a gente vai promovendo conexões, e o direito acaba sendo acionado, hora ou outra, para tentar resolver esse grande impasse que se instaura em decorrência lógica desta problemática aqui. Então, seja internamente, seja externamente, né? Que a gente vai poder também falar aqui do direito internacional, inclusive vai fazer essa conexão aqui com o problema todo. Então, os internacionalistas também vão trabalhar muito nisso, né, Matheus? Com certeza. Até porque a gente tem uma questão ali que é fundamental do ponto de vista da guerra comercial. A gente tem esses atritos comerciais que acabam impactando de tal maneira que o governo chinês, inclusive, essa semana acabou clamando para que o governo japonês terminasse com essas restrições às exportações, né? Porque isso acaba impactando duramente do ponto de vista do abastecimento ali na indústria como um todo e nas cadeias globais de suprimento. Então isso é uma questão que acaba envolvendo o direito internacional, que acaba envolvendo a maneira como as nações se organizam, enfim, como se dá essa questão do casamento, que teria as questões dos arranjos jurídicos, institucionais que acabam sendo criados ali em países como o Japão, Estados Unidos, como eles acabam impactando do ponto de vista de atritos internacionais, inclusive com países que acabam sofrendo com essas restrições, acabarem fazendo justamente referência à questão de ilegalidades, né? Muitas vezes. Então a gente tem uma questão ali que acaba sendo muito determinante do ponto de vista dessa temática, dessa área, né? Ainda mais hoje, né? Quando a gente fala de mundo globalizado, que é justamente essa intercomunicação entre os países e esta abertura para que sejam, então, acessíveis os bens de consumo, você falar em impossibilidade ou restrição na exportação de determinado produto, acaba indo na contramão
da globalização, do próprio fenômeno. Isso, precisamente isso. Né? E isso parece algo que é contraditório, que realmente tem seus problemas e de fato acaba pondo alguns problemas na mesa para se discutir, né? Mas existe, de certa maneira, uma racionalidade do ponto de vista do policymaker, de quem está realizando políticas, por exemplo, ali no Japão ou nos Estados Unidos, em se fazer esse tipo de restrição às exportações justamente em função da queda dos empregos de maior qualidade. Então essa é uma questão que pega no Japão, que também pegou nos Estados Unidos, acabou se vendo de maneira um pouco mais pujante, né, para nós daqui do Ocidente, em relação às próprias eleições americanas. Isso acabou sendo um tema muito colocado, né, pelo fato dos Estados Unidos ter perdido muitos empregos de qualidade para os demais países da Ásia, se situando no Japão. Então acaba se tendo justamente essa questão de se renacionalizar. E o próprio Japão tem começado a atrair em função da própria guerra comercial, das próprias incertezas, a questão da possível anexação de Taiwan pela China, de muitas empresas estarem de fato tentadas a retornar para o Japão, por lá se poder ter mais estabilidade para se produzir os chips, né, para poder se levar a cabo esse processo de produção. Então isso acaba sendo muito atrativo do ponto de vista do Japão, que está fazendo subsídios da produção local e que está restringindo suas exportações para tentar alimentar a indústria nacional novamente. Claro que esse é um processo muito difícil, porque está lutando contra tendências... Contra a maré, né? Isso, exatamente. Contra tendências que não podem ser controladas por governos. Ou seja, são tendências que são postas em prática pelas próprias empresas que dominam o mercado. Se elas se veem impelidas, as empresas não possuem impacto. Se elas se veem impelidas a, por exemplo, investir na China porque a força de trabalho é mais barata, elas vão fazer isso. Justamente, você vê, né, como acaba se tornando confuso até o próprio processo, né, que nós já estamos, na verdade, assim, tão envolvidos, né, desde a década de 90, principalmente no Brasil, com a abertura lá no governo Collor, né, quem é da época sabe, até quem não é, que estudou, que é o Matheus sabe, né, a gente passou por todo um processo, né, de abertura, e isso agora está aparentemente tendo aí toda uma alteração de cenário em razão desta grande competição que foi desencadeada entre estes países tão significativos para nós. Mas, então, Matheus, nesse ponto até, isso justifica muito, e voltando aqui para o teu lado profissional, toda essa crise, toda essa questão que envolve essa problemática, te trouxe aí, então, uma vontade de experienciar isso em loco, certo? Então, Matheus, essa tua vontade de estudar sobre isso, né, te trouxe aí uma possibilidade de você desenvolver um projeto sobre essa questão que envolve a crise dos semicondutores. E o que você consegue passar para o nosso público em relação a isso, né? Dessa tua ideia, desenvolver, e o que pode trazer de reflexo positivo para a sociedade a partir aí de uma tese que você venha construir no seu doutorado, por exemplo. Até para o nosso público entender que a produção acadêmica ela acaba vindo para a sociedade de alguma forma, ela é refletida no seio social, porque são essas pesquisas que depois acabam chamando atenção e eventualmente até afetando lá uma legislação, porque você construiu, a partir do teu estudo, do teu pensamento, enfim, toda aquela contextualização, uma tese que vai impactar. Então, nesse ponto, o que você tem aqui para contar para o nosso público? Perfeito. É justamente esse o fio condutor, a intenção, de certa maneira, o grande objetivo que a gente tem, o grande anseio que eu particularmente tenho em desenvolver um projeto de pesquisa nessa área especificamente, porque a partir do momento em que a gente avalia um fenômeno muito incerto, sobre o qual a gente não sabe exatamente quais serão as consequências determinantes ali no longo prazo, mas especificamente agora, embora a gente possa colocar ali a questão de curto prazo, a questão dos preços, etc. Isso é uma coisa que do ponto de vista de política, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, isso exige um estudo muito adequado e muito específico para a gente conseguir avaliar
realmente quais serão os efeitos a longo prazo, do ponto de vista das nações que estão integradas nessa indústria, né? Então, para a gente conseguir municiar, do ponto de vista de política pública, quem está realizando as políticas, o projeto, nesse sentido, é um grande anseio para que a gente possa avançar também nesse sentido. E aqui no Brasil, mais especificamente, né, a gente teve a liquidação da empresa Ceitec, né, que era até então, ou melhor, retornou a ser a única empresa produtora de chips de semicondutores, fabricante de chips de semicondutores aqui na América Latina. Isso é muito determinante, né? A liquidação foi realizada, ou melhor, foi iniciada ali em 2021, mas ela acabou não indo para frente, né? Porque como da gestão, acabou havendo uma paralisação no processo de liquidação da empresa. Só que existem muitos gargalos, né? Porque houve força de trabalho ali, muitos trabalhadores qualificados demitidos, né? Então toda uma estrutura ali que foi, de certo modo, desestruturada. Então isso acaba levando muito tempo e acaba refletindo uma fragilidade que a gente tem aqui de não haver uma percepção da centralidade, ainda mais levando em consideração que isso foi feito, realizado justamente em um período em que começava a se apresentar a crise dos semicondutores, né? Ou seja, isso em tese deveria abrir uma perspectiva da centralidade ainda maior desses insumos para a produção mundial, mas acabou não sendo esse o caso. E existem muitas barreiras, até porque o Brasil está estagnado no chamado paradigma metal-mecânico. Ou seja, se fala muito em reindustrializar o país, mas reindustrializar onde? Vale a pena reindustrializar em ramos inseridos, por exemplo, ali na fabricação metal, fabricação mecânica, enfim, um paradigma tecnológico defasado, sendo que nos grandes centros, nas grandes economias desenvolvidas, acaba se falando justamente se envolver a indústria eletrônica, que hoje na realidade é o centro da dinâmica econômica global. Então acaba se impondo muito justamente em função desse tipo de perspectiva, né? Porque se fala muito em reindustrializar, mas não se fala tanto na questão da potencialidade que o Brasil poderia ter em se desenvolver uma indústria mais avançada. Então eu espero justamente com esse projeto, se avaliando justamente essas políticas que são realizadas por essas gigantes da indústria dos semicondutores, né, que são, não por acaso, também as economias mais desenvolvidas, sobre como isso pode ser benéfico para o Brasil, como isso pode abrir uma nova concepção, uma nova percepção aqui para a gente. Que bom, né? E aí vocês veem então o impacto desse estudo, desse projeto, da continuidade, né, pessoal, dos estudos, seja no mestrado, doutorado, pós-doutorado, para que a gente consiga aperfeiçoar cada vez mais os instrumentos que nós temos aqui, inclusive legislativos. A gente tem então essa teoria fundamentada em questões que são investigadas, né, que a gente sempre fala ali do empirismo, né, a gente consiga a partir disso, que vai ser uma investigação empírica, repercutir nesse trabalho dele, nessa tese, para que futuramente isso possa trazer aí um amparo, aí, de repente, para o nosso cenário legislativo e no direito de forma geral. Bom, Matheus, eu te agradeço imensamente por ter vindo ao Direito e Justiça hoje para essa entrevista, por ter esclarecido tão bem o nosso público sobre esse tema tão importante que é objeto do seu estudo, né? Desejo a você todo o sucesso do mundo e que retorne sempre que quiser aqui para dar essas entrevistas que sempre são tão significativas do ponto de vista daquilo que a gente busca trazer para o nosso público, que é a aproximação dele do seu direito e da justiça de forma geral. Agradeço muito mesmo a tua participação aqui. Eu que agradeço imensamente, doutora Débora, não por acaso a minha mãe também, da qual eu sinto muito orgulho, né? É uma satisfação imensa participar também agora como entrevistado no programa Direito e Justiça. Muito obrigado. Imagina, filho. Meu filho querido, agradeço mais uma vez a tua presença aqui e agradeço também ao nosso público sempre fiel que nos acompanha semanalmente. Espero que tenham gostado da entrevista, que tenha feito a diferença na sua vida e que você se inspire nesses bons exemplos de bons profissionais que nós
temos trazido aqui para que você também siga aí na sua trajetória, sendo inspiração de tantas outras pessoas e que a gente junto possa modificar muito do que acontece no nosso país para melhor, tá certo? Então, sendo que o que nós tínhamos, especialmente aí o nosso querido convidado nesse dia, me despeço na certeza de que a gente fez a diferença na sua vida. Um grande abraço e espero te ver na próxima semana. Até lá!